Bom dia, estamos aqui com mais um programa de primeira na segunda, na verdade é o primeiro programa oficial desse programa do Portal Joinville. Hoje é dia 22 de abril, estamos aqui hoje no dia que se comemora o descobrimento do Brasil, é isso? Descobrimento do Brasil, que não é feriado, né? Provavelmente o pessoal não estava tão como é que com essa fé de que era realmente descobrimento, então eles fizeram ali uma data. E estamos aqui com Aurélio Ramos, com Juliano Schmidt e vamos discutir os assuntos aí que tiveram em pauta durante essa semana que passou, principalmente no final de semana esportivo de Joinville. E a nossa primeira pauta, obviamente, como vai ser de praxe, é o Joinville Esporte Clube. O programa de primeira na segunda, a ideia do programa é que a gente debata alguns assuntos de forma rápida, de forma bem incisiva e de primeira, fazendo que nem o Pita fazia, que nem o Falcão fazia, a bola via e de primeira. E às vezes, na maioria das vezes, em uma frase. E aí no final a gente vai fechar o programa com uma discussão um pouquinho maior. E eu gostaria que o Aurélio Ramos iniciasse o nosso debate, aqui, a nossa discussão, em cima dessa frase, né? Em uma frase, qual foi o principal motivo do Jack não ter se classificado para as semifinais do estadual? Falta de hierarquia dentro do clube. Essa é a frase, falta de hierarquia dentro do Joinville Esporte Clube. Ou pelo menos falta de respeito à hierarquia. Que é tão ou mais grave do que ter hierarquia, é não respeitar a hierarquia. Juliano, em uma frase, qual que é a tua denominação, a tua forma de pensar sobre por que o Joinville não foi para semifinais do estadual? Eu posso, de repente, resumir em uma palavra, que é algo até padrão, meio que parece clichê, mas é planejamento. Planejamento interno, infelizmente, não aconteceu de novo. A minha forma de ver é o seguinte: faltou o que a gente diz dentro do planejamento, né? Faltou convicção. Acho que o Joinville não teve convicção na hora de contratar, principalmente o técnico. Então, três formas de pensar aqui. Agora vamos discutir um pouquinho mais em cima dessa questão do que cada um colocou a frase. No que realmente, na sua opinião, a hierarquia atrapalhou o Joinville Esporte Clube para não conseguir a vaga na semifinal estadual? Bom, Marcial e amigos do portal, foi notório, né? Notório a falta de disciplina, né? E uma hierarquia, o nome já diz, né? Vem de um grau, né? De cima para baixo. Para quem esteve no exército, para quem trabalhou em empresas, sabe o que eu quero dizer. Você tem alguém que te comanda, né? Você pode até discordar, mas a partir do momento que a diretriz estipulada para esse comando foi colocada, você tem que seguir. Simplesmente isso. No Joinville Esporte Clube, há algum tempo, isso não acontece. Não que não aconteça com o grupo inteiro de jogadores e tal, mas um certo grupo de jogadores, né, capitaneado aí pelo Lima principalmente, nos últimos anos vem sempre contestando, sempre criando uma certa celeuma interna. E esse ano especificamente, a coisa ficou um pouquinho mais à mostra, né? Porque ele, desde o começo, né, da chegada do Arthur Neto, ele não respeitou as diretrizes estipuladas pelo treinador. Eu concordo que o treinador também é um tanto quanto conservador e também ortodoxo, né? Tem um estilo ortodoxo de comandar, concordo com isso, né? Também acho que poderia ele ser um pouquinho mais maleável, mas é o estilo dele. E a partir do momento que ele é o comandante, basta que o grupo siga, né? Infelizmente, desde o começo, houve uma sabotagem interna no Joinville Esporte Clube. E, infelizmente, acompanhado aí, por alguns amigos nossos da imprensa, por grande parte da torcida, que, claro, tem no Lima, principalmente a nova geração da torcida, tem no Lima o seu grande ídolo, né? E isso prejudicou o Joinville. E, assim, eu não sou nenhum bidu, não sou nenhum vidente, mas aqui no portal Joinville, no blog na Dose Certa, já coloquei, né, lá no do nosso blog, no post, logo em seguida ao jogo do Camboriú, né? Os 2-0 lá, 2-1, né? virada. A disciplina eu já tinha constatado isso no jogo entre Figueirense e Joinville na capital, após o empate 2-2,
um gol contra, que foi um acidente, né, que aconteceu com o Lima. Lima foi substituído, saiu. O Arthur Neto foi receber ele na saída, ele deu o drible da vaca no altura. Deu o drible da vaca, basicamente saiu resmungando e foi lá para a porta do vestiário já. Então já aí mostrou que estava descontente com o comando e, claro, sempre deixando claro a sua forma de disciplina. E lá em Camboriú foi patente ainda mais isso, porque ele não observou uma orientação, que era o Marcelo Costa que bate os pênaltis. Isso, se ele até bateu o pênalti e perdeu, que faz parte do jogo, mas deixa essa situação para o Marcelo Costa, que perdeu ontem contra o Guarani. Acontece, perder pênalti também é do jogo, mas aí quebrou a hierarquia. Logo em seguida, ele arrumou, né, uma desculpa para não jogar, né, porque eu estava no treino lá à tarde, né, naquela sexta-feira, véspera do jogo com o Joinville e Ibirama, e ele treinou com o time de cima, no time de cima, e depois do treino ele falou que queria 10 dias, né, prejudicando o treinador também, claro. Porque o treinador não fez um plano B, né, não fez um plano B, querendo jogar a torcida e sei lá mais quem contra o treinador. Isso deu mal, né? Que o Joinville ganhou do Ibirama e depois fez um grande jogo contra o Avaí. Então, a hierarquia, né, a falta de disciplina, principalmente desse jogador, que daí, claro, depois teve ainda, né, o apoio de alguns jogadores que são seus companheiros de longa data, acabou, né, prejudicando o ambiente no Joinville Esporte Clube. Prejudicou e muito. Né? O Arthur Neto trabalhou o restante da campanha dele ali sob pressão, e isso, quando há um clima ruim, é difícil, né, uma empresa, um ambiente funcionar com um clima ruim interno. Mesmo assim, o Arthur Neto ainda fez uma campanha superior à do Arthurzinho, que ao que parece aí também vai deixar o Joinville Esporte Clube. Bem explicado aí o problema de hierarquia no Joinville Esporte Clube pelo Aurélio, e o Juliano vai dizer por que ele, em poucas palavras, Juliano, por que o planejamento foi, onde o Joinville errou no planejamento para não ter classificado para o semifinal? Bom, todo ano a gente fala sobre isso. Quando começa um ano, sempre tem aquela expectativa, não, esse ano a gente vai planejar, tem um calendário, tem competições a disputar, então a gente, esse ano vai ser bom. Só que o Joinville dentro, a gente percebe muita coisa dentro, comunicação, ninguém fala a mesma língua, lá, um fala de um jeito, daqui a pouco esse mesmo que fala de um jeito, fala de outro jeito. O presidente é assim, o presidente fala isso, muda bastante a forma de opinar. Trouxe um técnico que é vencedor no Joinville, com o Arthur Neto, é um técnico de Série A, só que dentro dessa digamos, toda a parte dele de comandar o time também, como ele falou, ele também tem o seu jeito dele de não ser maleável, flexível, tem que ter um pouco no futebol isso também. Por isso que os resultados também atrapalharam, porque ele saiu, né? Não foi planejado, ele saiu depois de um turno, comecinho de um segundo turno, que o aproveitamento de menos de 50%. Então foi mudado um técnico que veio também campeão, os últimos dois técnicos vencedores aqui no Joinville, um estadual, outro Série C. Então também pegou um elenco já, tinha que reerguer a parte psicológica, também estava ruim por causa do treinador também, de todos os outros jogadores que ali estão. Então todo ano é a mesma coisa, falta comunicação interna e esse planejamento que é feito interno não acontece, aí acabam queimando os jogadores, acabam queimando os próprios treinadores, até porque o próprio presidente, eu já falou outras vezes, todo mundo fala que eu passava a mão na cabeça, e passa mesmo, mão na cabeça de alguns jogadores, né? E ele mesmo se entregou e falou a respeito disso, e depois, né, a gente prova na teoria que isso aconteceu novamente, porque passou a mão na cabeça, o treinador foi embora, outro treinador vai embora novamente, por quê? Porque ele fala que resultado, né, acaba derrubando o treinador, só que o problema é que é isso, né, que o treinador passa por resultados, só que os resultados também fazem parte de um planejamento que não acontece. É verdade. E nessa questão do planejamento vem a minha resposta, que faltou convicção para o Joinville. Porque eu sempre digo assim, quando você tem convicção ao contratar um treinador, ao fazer um elenco, você segue com ele, não importa o que aconteça. Vide São Paulo Futebol Clube. O São Paulo teve convicção, porque se fosse pela imprensa, ou se fosse pela torcida de São Paulo, o Ney Franco tinha sucumbido ao comando do São Paulo. Corinthians. Então, tu tem que ter convicção. Não pode trazer um técnico, deixar ele um mês trabalhando com o time rodando na Série B, como teve ano passado. O seu Arthur Neto chegou um mês vendo o elenco. Muda-se muita coisa, mas o técnico, se o técnico fez essa mudança de mais de 12 jogadores do elenco do Joinville, do elenco que fez uma boa campanha na Série B, teria que ter necessariamente mantido o técnico, porque teria que ter convicção em ter tido ele desde o ano passado. Então esse é o grande ponto. E outro, substituir ele tem que ter convicção também.
Porque esse negócio de trazer o Arthurzinho só para com um balão de ensaio, como nuvem de fumaça, como diz o meu amigo Aurélio Ramos, para poder fazer com que a coisa baixe um pouco a poeira e agrade a torcida. E agora é a mesma coisa que aconteceu agora. No domingo, pouco antes do jogo, no sábado, o seu Nereu Martinelli jogou mais uma nuvem de fumaça ali, dizendo que está para contratar o Kleber Santana e o Lingueira. Muito bem, isso é tudo questão de fazer um jogo de fumaça para tirar a atenção do foco principal, que é essa falta de planejamento, falta de convicção e falta de hierarquia. E vamos para o segundo tópico da nossa pauta Joinville Esporte Clube. A torcida anda exigente demais, Juliano Schmidt? Eu acho que sim. Não que ela esteja errada em ser exigente, mas acho que ela está um pouco a mais sim do que deveria. O Joinville tem que ser exigente, tem que pedir mesmo, tem que cobrar, porque o Joinville tem força e já está provando isso na Série B. Então tem que ser exigente, só que eu acho que devido ao último treinador, aliás, o atual e o último, os Arthurs, serem vencedores aqui, e principalmente o Arthurzinho, por ser um campeão da Série C, muita gente de repente está cobrando muito mais. Ele foi campeão da Série C, ele tem que ser campeão da B agora. Então eu acho que nesse ponto tem que ter um pouco de cuidado, né, essa exigência toda aí, para não atropelar e não atrapalhar também o ambiente do clube, que é como, por exemplo, um Jailton entrar no campo e já começar a vaia em cima dele, que o problema não é ele, né, a culpa não é dele, né, porque desestabiliza o time também. Então tem que ser um pouco mais de leve, porque atrapalha realmente o equilíbrio do time principalmente. Aurélio Ramos, a torcida, como diria Arthurzinho, anda exigente demais? Bem na verdade, o que acontece, né? Nós, né, que estamos com o Joinville há muito tempo, vimos todo aquele o tempo de glória do Joinville Esporte Clube, né, que foi, sem dúvida nenhuma, os anos 80, 70, 80, né, e até uma pequena parte dos anos 90, realmente a demanda é grande, né? É grande. A nova geração, ela é mais sofrida. Ela é mais sofrida, porque ela viu o Joinville não ganhar títulos por um bom tempo estadual e depois perder a prerrogativa também de estar no cenário nacional e ir para o porão do futebol em nível nacional. Então, a torcida da nova geração, quando ela recebeu, né, essa ascensão da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, com um título em nível nacional, ela cresceu naturalmente, ela veio junto e tal, e claro que a demanda dessa torcida é essa referência, são os títulos em nível nacional e também, claro, a busca do título estadual, que alguns não viram ainda o time ser campeão em nível estadual. Agora, o ambiente no clube, né, quando você tem aí várias decisões, né, partindo da mesma origem, mas de forma sem convicção, né, acaba dividindo a torcida, né? Alguns vaiam, outros são contra alguns jogadores, outros são contra alguma parte da imprensa, outros são contra o próprio presidente do clube. Aí que está. A energia no Joinville Esporte Clube, ela está dividida. Ela não está um elan só, ela não está só uma união só em busca do mesmo caminho. Então é preciso reunir essa energia novamente para que o Joinville cresça, né? Então eu vejo que essa demanda de exigência da torcida tem a ver com o clima no clube. Se o clima no clube não é harmonioso, não vai ser nas bancadas que nós vamos encontrar essa harmonia. Eu acho que a torcida anda assim, muito exigente, tem um pouco de razão de ser exigente, mas tem muita também de problema de reflexo do que está acontecendo lá dentro do Joinville mesmo. Eu acredito que, ontem eu ainda coloquei um post, quase dormindo, no celular eu coloquei um post no Facebook assim, torcida, a gente já viu essa história, essa novelinha, de onde parte da imprensa começa a querer fazer joguinho de cena, parte do time começa a fazer um chinelinho, outro jogo corpo mole, parte da diretoria, ou a diretoria ser muito centralizada, né? A gente já viu isso com o Wilson Florencio, a gente já viu isso com o Mauro Bartoli, né? Onde que existia um cara só que mandava. O Joinville funcionou muito melhor quando o Márcio Vogelzanger era o seu presidente e o seu Nereu Martinelli cuidava do futebol. Hoje as coisas estão começando a sair fora do controle e voltando para uma história que não me agrada. Então está na hora, se a gente quiser continuar no mínimo na B, está na hora do pessoal se unir e fechar um pouco, eu falo assim, não ser tanto, ficar mugindo lá dentro da arquibancada a hora que um atleta entra, a hora que o cara erra um passe. Nosso terceiro assunto da pauta Joinville Esporte Clube é por que o desempenho contra o Aracruz, e aí vamos chamar o Guarani também,
Por que o desempenho agradou tanto? De uma forma bem rápida, Aurélio Ramos, por que o desempenho desagradou tanto? Eu acho porque a referência naquela semana passada, foi a goleada em cima do Juventus, jogando com o time B, mas num esquema muito diferente, né, com 4-3-3, o time funcionou de forma muito positiva. Aí muitos vão falar o quê? Ah, mas era o Juventus. Ué, e o Aracruz? Para mim, o Aracruz, similar em qualidade ao Juventus. Quem sabe um pouquinho melhor, um outro jogador com uma qualidade um pouquinho superior. Aí o esquema que o Artuzinho colocou contra o Aracruz, aí realmente ficou a dever, né? Ficou a dever, e não é um esquema desconhecido, né? Porque os 3 zagueiros, né? Eram 3 meias sem nenhum volante, que ele usou várias vezes, que não deu certo e repetiu. Aí na hora de trocar, aquele problema, né? De trocar por jogador que não está dando, né, o retorno esperado. Então realmente o desagravo da torcida tem muito a ver também com a falta de competência tática e técnica do time em campo e, claro, pela montagem dessa tática e desse esquema técnico aí, esquema tático e técnico pelo treinador. Aí não há torcida que resista não, enfrentando um tímido, um frágil Aracruz. Juliano Schmidt. É bem por aí, acho que entra dentro dessa exigência da torcida também, como a gente falou agora na última pauta ali, a respeito desse Aracruz, como o Aurélio falou, tem uma limitação igual a de um Juventus, de repente até nem tanto, mas é um time que briga por uma vaga na Série D, e o Joinville, por estar numa Série B, quase ascendendo a uma Série A, então obviamente eles medem força. Aí a eliminação da segunda partida, o empate já em Aracruz, e esse 1-0, que foi um 1-0 importante, venceu, estava classificado pela primeira vez para a segunda fase, né? Mas foi um 1-0 muito magro dentro do que o Joinville pode fazer. Então por isso, essa falta de jogar lá e já eliminar como o Figueirense fez a primeira partida, desagradou bastante a torcida mesmo, que mesmo classificado acabou valendo o time no final do jogo. Eu confesso que o jogo contra o Aracruz me deu nervoso, também fui no jogo, mas depois eu entendi. Vendo os melhores momentos no portal Joinville, tinha lá os melhores momentos do jogo, a gente vê que só deu Joinville. Então o Joinville jogou com medo, né? Ou com o regulamento debaixo do braço. Acho que o Arthurzinho pensou assim, é o seguinte, eu tenho uma frente de zaga aqui que tá frágil, então eu vou postar 3 zagueiros aqui fortes, botar os meus alinhas aqui que são um pouquinho frágeis, bastante frágeis na marcação, vou deixar eles jogar um pouquinho mais, vou deixar meus meias chegando na frente e vamos ver o que acontece. O time sem poder de definição, e inclusive o Arthurzinho deixou claro isso por diversas vezes, porque a partir do momento que um centroavante recebe uma bola limpa dentro da área, domina e prefere dar uma cortadinha para dentro ao invés de meter um bico na bola e botar para dentro da rede, porque se faz o segundo, meus amigos, seria 5-6 igual foi contra o Juventus. Na minha opinião, Aracruz e Juventus são exatamente do mesmo nível. Não existe nada ali, um jogador ou outro, mas também tem um jogador ou outro no Juventus que é superior aos jogadores principalmente o 10 do Juventus, eu gosto muito. Então, eu acho que desagradou um pouco porque a torcida não pensa com a cabeça do técnico, né? Então a torcida pensa que sim, vamos pegar o Aracruz e vamos moer. E o técnico não pensa com a cabeça da torcida. Se tivesse pensado, tinha botado o mesmo time que jogou contra o Juventus, e aí podia levar de repente um gol no contra-ataque, ia ser uma história lá América, assim, leva um gol e depois fica tudo atrás. E uma pauta que entrou de urgência aqui, porque na sexta-feira não era essa pauta que eu mandei para os nossos amigos aqui, mudar de técnico é a solução, Juliano Schmidt? Não, mudar de técnico, ainda mais toda hora, né? Não é solução. De repente vai mudar, não está mais ele no clima, por exemplo, o Arthur Neto. Arthur Neto a gente vivia o dia a dia do clube, é um técnico vencedor, como a gente falou. Só que a gente via mesmo que faltou essa parte da hierarquia, faltou com a comunicação, faltou muita coisa quando o Arthur Neto estava lá. Aí o Arthur Neto saiu por causa da mentalidade do presidente de resultado. Segundo ele, né, não atingir 50%, foi a principal mudança, mas é uma decisão dele. Arthurzinho é a mesma coisa, vai chegar, vai ficar um mês, de repente vai sair. Até agora, 9 horas da manhã, não saiu ainda. Não saiu nenhum post lá no site do clube que o Arthurzinho saiu. Mas também não é a solução, tem que planejar, tem que fazer um planejamento anual. Como a gente falou, o próprio Tite aquela vez no Tolima, o próprio Ney Franco São Paulo agora, o Calil deu uma entrevista semana passada sobre o Cuca, que o Cuca chegou, perdeu 6 partidas, mas não caiu. Hoje tem um dos melhores futebol do Brasil, aplicado dentro de campo, o Atlético Mineiro. Então não é a solução, tem que fazer um trabalho bem certo, né, um trabalho organizado para o técnico sim ter longa vida dentro do clube. Eu
sou um dos que sou totalmente contra, né, troca de treinador do jeito que é feito aqui no Joinville Esporte Clube, né, feito pela emoção, condicionada a problemas, né, com A, B, C, aquelas coisas que acontecem aqui no Joinville Esporte Clube. Agora, pela declaração que o presidente deu ontem, dificilmente o Arthurzinho fica no clube. E vou dizer mais uma. Taticamente, né, de estratégia de jogo e tática, o Arthurzinho não é meu preferido no Joinville Esporte Clube. Ele é mais animador, ele é um técnico que fala a linguagem do jogador, ok, é amigo e tal, aquela coisa toda, mas para a realidade do Joinville Esporte Clube hoje, que é, claro, o horizonte do Joinville é a Série A. O Joinville está na Série B, qual é o horizonte do Joinville Esporte Clube? É a Série A. Não pode ser diferente, né? Se nós temos aí um Criciúma na Série A, é claro que o Joinville também tem que aspirar a essa condição. Então, me preocupa, vai ser o Arthurzinho. Eu tenho muito pouca dúvida que o Arthurzinho vai ser mantido no Joinville. Ele vai sair. Tenho certeza que vai acabar saindo. Agora, quem vai vir? Né? Quem virá para o Joinville? Eu me preocupo porque eu gostaria que viesse um técnico realmente comprometido com o esquema tático, né? Com um futebol moderno, um técnico da nova geração. Vou dar um exemplo típico, aqui, alguns exemplos, né? O próprio Sérgio Guedes, né? O Marcelo Veiga, né? Que hoje está no Botafogo de Ribeirão Preto. Fez uma boa campanha. Com muitos anos no Bragantino, fazendo boas campanhas, agora está no Botafogo fazendo boa campanha. Então, esse é um nome que eu gostaria muito de ver aqui no Joinville. O próprio Paulo Comelli, né? São técnicos que têm realmente, primeiro, comando e basicamente aí são técnicos da nova geração aí, com esquema táticos que tem a ver com o futebol moderno. Então, para mim, é essa visão. Agora, claro, trocar técnico a torto e a direito, como o Joinville faz, não é o caminho para ter sucesso. Na minha opinião, mudar técnico nunca foi a solução. O que está acontecendo com o Joinville é está tentando fazer a mesma coisa e achando que vai dar resultado diferente e não vai dar resultado diferente. O que acontece é o Joinville, e aí eu vou falar uma coisa, o pessoal vai ficar me corneteando, eu sei disso, aí para mim também dane-se. O Joinville com o Nereu leva sorte muitas das vezes. Então muda e deu sorte de girar. Deu sorte de virar. E essa sorte às vezes vai acabando, né? Porque não tem como alguém dizer que o negócio é resultado, porque eu tenho certeza que na empresa do seu Nereu não é assim que se mede resultado. Né? O resultado é o seguinte: qual que é a primeira meta do Joinville? É o campeonato estadual. Então deixa o campeonato estadual rodar e aí se mede o resultado. O trabalho foi bom, não foi bom, por que não foi bom, o que aconteceu de errado, o que aconteceu de certo. Porque às vezes todo um macrosistema pode também ser contra. Né? Os jogadores se machucar, o jogador se rebelar, o campo ter um problema. Então pode acontecer várias coisas, como aconteceu com o Joinville esse ano no Campeonato Catarinense, do Eduardo ter saído no momento crucial do Joinville. E no mesmo dia que o Eduardo saiu o Arthur. Foi no jogo contra o Figueirense que ele se machucou. Então, mudar de técnico não só não é solução, como é um grande problema. Agora, contratar sem convicção é um problema maior ainda. Eu achava que o Arthur Neto, como foi contratado lá atrás, em novembro do ano passado, ainda o campeonato Série B rolando, ele tendo chance de avaliar o time, ele tendo a possibilidade, e o fez, de alterar várias peças do time, ele tem que ser no mínimo bancado até o final do Catarinense. Terminou o Catarinense, já ele ficou em quinto, beleza? Arthur Neto, tua meta não foi atingida e o teu trabalho não foi satisfatório. Agora, mudar no meio do segundo turno do Campeonato Catarinense, ou no começo do segundo turno do Campeonato Catarinense, o time não conseguiu, deu um mês, acho que essa semana que passou, um mês deu o Arthurzinho na frente do... Então, de duas uma, ou ele não teve convicção na hora de contratar o Arthurzinho, e na minha opinião foi só um jogo de cena para poder baixar a bola da torcida, e aconteceu do que acontece, vai mudar sim o técnico, não tenho dúvida disso, porque ele disse que agora vai ter que mudar, e o custo que isso tem para o Joinville Esporte Clube é meu principal medo. Alguém vai assumir essa bananosa e a falácia de dizer que o Joinville é transparente, que aqui as coisas são transparentes e depois não se dizer os números. Arthur Neto saiu, o seu Nereu Martinelli falou assim: não, o Joinville não vai falir porque demitiu o treinador e vai botar um dinheiro na mão do treinador, que eu sei que foi uma boa grana, próximo de R$1 milhão. Tá? É um dinheiro bom, para mim faz uma boa diferença. E o Arthurzinho não vai sair por menos. Com certeza o Arthurzinho não veio aqui para ser demitido em um mês.
o contrato dele, algum dinheiro vem para o bolso dele. E aí a gente fica aumentando essa bola de neve. E pessoal, vamos baixar a bola, achando que Dorival Júnior vai ser o técnico do Joinville como o David ia ser o centroavante. Mudando de pauta, vamos agora para futsal. O futsal começou de forma especial. Vamos fazer um balanço dos 2 primeiros jogos aí, Aurélio? Você que acompanhou os jogos aí. Realmente o ano, né, começa muito bem para a Crona Futsal. Foram 3 finais, 2 conquistas, um vice-campeonato lá em Erechim, na Taça Brasil. E o começo da liga realmente é bastante animador, né? Fizemos o jogo lá, o Juliano também foi, lá em Jaraguá do Sul. Um jogo espetacular, né, com todos os ingredientes de um clássico, embora alguns achem que não seja clássico, mas faz parte, né? Sim. Questão de opinião, mas é um clássico muito forte, uma equipe que tem 4 títulos da Liga, vários outros títulos de Taça Brasil. Que às vezes o pessoal confunde, né? Porque o título não é da Malve, né? Claro, de a Malve Jaraguá. é um patrocinador do AD Jaraguá, o AD Jaraguá Continua. que tem a prerrogativa de ter inúmeros títulos. E, claro, né, o viés da rivalidade local, Jaraguá reforçou a sua equipe, né, trouxe o Hugo, trouxe Guto, trouxe Neném, né, trouxe o PC, né, o Johnny, goleiro campeão já da Liga, então, pelo Santos. Então tem realmente um histórico, um grupo de jogadores muito forte, com um histórico grande de conquistas. E a Crona, que trocou, né, de repente, aquele quantidade de jogadores de nível técnico superior para os jogadores com qualidade técnica também, mas novos jogadores, né? Diego, Zequinha, na parte técnica, e jogadores operários, né? Operários como o próprio Leco, que já estava aqui, o Valença, né? Jogadores que brigam mesmo realmente, de forma a sempre estar disputando pau a pau os jogos. 2 jogos muito, muito interessantes, uma vitória minúscula, porque foi 1-0 apenas, mas maiúscula pelo vulto, né? Que foi contra Jaraguá do Sul, lá no domínio dos jaraguaenses. E na sexta-feira passada aqui, um grande jogo, né? Primeiro tempo de futsal, e foi só 1-0, né, para a equipe da Crona. Eu coloquei no meu comentário na Rádio Clube que foi um dos melhores primeiros tempos de futsal que eu vi nos últimos anos, em qualidade técnica e em alternativas de jogadas. Você vejam que chegou no final do primeiro tempo, as 10 faltas já tinham sido esgotadas pelas 2 equipes, mas não foi faltas desleais ou de antijogo. Foram todas faltas providenciais, né, para inibir uma jogada de criatividade técnica. As chamadas faltas táticas. Exatamente. Então, um primeiro tempo primoroso. No segundo tempo, onde tivemos mais gols, aí teve a emoção. Teve realmente, né, o seu Falcão dando uma provocada para a torcida, embora eu achei muito legal, porque o Falcão foi cometido também. A torcida ficou também dentro do limite aceitável, né? E depois do jogo, depois da grande vitória, né, uma vitória também maiúscula da equipe da Crona Futsal sobre a Intelli, que tecnicamente, na minha visão, é superior à equipe da Crona Futsal. O que eu achei legal de enaltecer no Falcão, ele ficou quase meia hora, né, depois do jogo, batendo fotografias com a garotada, assinando autógrafo, recebeu todo mundo muito bem. Isso é que um ídolo tem que fazer. Um ídolo realmente faz a diferença, mostrando que para as novas gerações, sendo exemplo. Muito bem. E Juliano, você que também acompanhou, como é que foi aí a tua visão desses 2 primeiros jogos do Joinville? Eu concordo com o Aurélio. A Crona, diferente do ano passado, ela manteve uma base, mas não contratou estrelas como contratou no ano passado. Estrelas que a gente fala de seleção brasileira, né? O caso do Neto, Michel, outros jogadores que já estavam também aqui, com o Veio Valdinho e tudo mais. E manteve o Leco, no caso, no passado. Esse ano manteve também uma boa base e trouxe esses jogadores, como vocês falaram, operário. Jogadores que trabalham mesmo, não tem de repente aquela qualidade de seleção brasileira, tecnicamente falando, estrela, mas são jogadores que trabalham realmente e estão mostrando isso dentro de quadra, porque a defesa da Crona está muito forte, tanto é que em 2 jogos tomou apenas 1 gol, ou seja, foram 80 minutos que levou apenas 1 gol. Está trabalhando bastante a questão da defesa. O técnico Fest está cobrando muito o ataque, porque o ataque, realmente ele falou, o ataque não está funcionando direito. Claro, fez os gols, ganhou as 2 partidas, está ótimo. Então esse ano promete, justamente por isso, por montar, eu acho que apontar jogadores mesmo, assim, não, eu quero aquele jogador, não chamar jogador porque ele é de seleção, chamar jogador porque ele vai contribuir dentro de quadra. E acho que isso vai ser o diferencial da Crona esse ano. Óbvio, é o começo ainda, a liga muito grande, mas começar com 2 vitórias, frente a 2 equipes, um clássico contra o Jaraguá, que é um clássico mesmo, como o falou, são títulos disputados ali, não é a Malve, não é outro patrocinador, é o Jaraguá, o time mesmo que montou um time bom. Contra a Intelli também, que é outro clássico, virou um clássico também, como tem o Carlos Barbosa, tem o próprio Corinthians. Então,
a chegar, começar com 2 vitórias sobre o Jaraguá e não fez vitórias contra outros times menores, contra 2 times de qualidade, com certeza vai dar um ânimo muito grande mesmo para essa equipe da Crona que está querendo e vai buscar esse título da Liga. Eu confesso que eu vi o segundo jogo contra a Intel Orlândia, um jogaço, concordo contigo, eu já assisti alguns jogos esse ano do futsal, gosto do futsal porque é um jogo dinâmico, tático, né? Porque é um jogo de xadrez mesmo, sai um quarteto, entra um outro quarteto, o ritmo, porque o nível não cai como é no futebol, né? Que é normal, porque o pessoal às vezes dá aquele abafa, daqui a pouco tem que dar uma segurada, porque senão não aguenta o jogo. O jogo é dinâmico o tempo todo, a bola é mordida o tempo todo. Foi bem legal o negócio com o Falcão. Achei que depois do jogo ele foi lá para frente das câmeras com o jogador da Crona e tal. Tem um jogador que defensivamente e taticamente me agrada muito, e eu confesso que eu tinha até preconceito com relação a ele, que é o Sakai. Um jogador morde, o japonês é fogo. Morde mesmo, fez o gol, primeiro gol, fez um gol importante, porque o jogo estava encardido até aquele momento. Bola do Elisandro, uma bola cruzada, ele chegou certinho. E gostei muito do futsal. Dei uma amarelada, dei uma estremecida na hora que a gente fez o 2-0 e eles fizeram 2-1 com o goleiro Linha. E eu falei, opa, tô vendo essa história de novo. Mas não, o Joinville manteve uma boa presença, fez o gol e matou o jogo. E é isso aí, meus amigos. O futsal, então, promete. Hoje tem jogo. Hoje, aqui em Joinville contra Minas. E 8 horas no Carl Hansen. Então, né, no Carl Hansen, como diz alguns, né, o pessoal do Sport TV, no Carl Hansen, tem um jogo. E o último tópico aqui, é meio um tópico divertido, é o Harlem Shake, né, que a equipe da Crona fez aí uma forma de marketing, né, acho que bem positivo, inclusive. Foi bem produzido, o pessoal lá do Roger lá, né? Que desenvolveu, ficou muito, muito legal. A gente, no Portal Joinville, a gente mostrou os bastidores antes de colocar no ar, depois a gente colocou no ar na sexta-feira e ficou muito legal o Harlem Shake, que você vai ver no vídeo aí, assim que terminar esse programa aqui, você vai ver que está lá no portal, ou assiste no Portal Joinville, você vai ver que está lá no Portal Joinville, na área de Web TV, tem o vídeo do Harlem Shake, ou no Web TV, ou na parte de esportes aqui. Tem o Harlem Shake aqui do futsal. Ficou muito legal. Só para lembrar que isso aí é a versão do Portal Joinville. A gente esteve lá, através do Christian, esteve gravando a parte de bastidores mesmo no negócio. E esse aqui foi os bastidores aí. Esse aqui, na verdade, desculpa, esse aqui é oficial. Já é oficial? Esse aqui já é oficial. Né, da Câmara. A gente tem nossos bastidores que foram feitos, foram gravados lá. Até chamou a atenção, muita gente até pode ter falado assim, pô, vocês mostraram antes e tal. Não, mas a gente mostrou justamente para gerar aquela curiosidade. Foi para gerar uma curiosidade mesmo, para gerar o pessoal ter essa vontade de ver, muita gente viu mesmo. E o que o Portal Joinville fez foi fazer uma cobertura, foi feita uma cobertura, foi muito bacana mesmo, a gravação foi diferente, não foi só aqueles 30 segundos, aquela coisa padrão, foi diferente mesmo, e embora o método foi utilizado foi o mesmo dos outros, mas foi muito diferente, foi bacana, e acho que faz parte quando tu faz numa hora certa. Fizeram numa hora certa, venceram o Jaraguá, deu certo porque contra a Itália também ganhou, então agora todo mundo vai curtir bastante, ficou bem legal. Super produção, hein? Esse é um projeto que o próprio Sport TV também, né, sim, chancela e tal. E eu achei a sacada boa nessa aí é que eles incluíram várias peças de PVC né, com os personagens. Né? É verdade. Então, assim, você não pode ficar alienado do que tá rolando em nível mundial. O Harlem Shake é o que tá mexendo aí com a garotada e tal. Naturalmente, todo mundo quer ver o Harlem Shake de alguém. Né? Da Crona Futsal não é diferente, os jogadores fizeram um troço bacana, todo mundo abraçou a ideia, e melhor que é numa fase boa, né? Porque às vezes o cara vai fazer um Harlem Shake no Jack agora, não cabe. Pode ser que tenha um Harlem Shake hoje, mas não vai ser um Harlem Shake muito legal. Vai ser um shake, uma mexida meio... Vai ser um great shake, mas não, de repente não com esse viés aí. Então, parabéns a quem teve a iniciativa e que a Crona pega esse clima bom aí e continua numa boa campanha. Muito bem, estamos finalizando aqui mais um programa de primeira na segunda, todas as segundas-feiras, às 8h30, 9 horas, a gente vai estar fazendo a gravação ou
transmissão ao vivo. Em breve vai ter a transmissão ao vivo desse programa, você vai poder ver, só acessar o portal Joinville. Aí nos próximos segundas-feiras vão ter o programa ao vivo também. Nesse momento, eu me despeço aqui de Aurélio Ramos, de Juliano Schmidt, eu sou Marcelo de Amorim e eu mando um abraço para todos vocês, internautas do portal Joinville.